Olá, seja bem-vindo ao dia 324 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Isso faz com que mais pessoas possam ser alcançados pelo poder transformador da palavra. Aqui hoje nós faremos a leitura em 1 Crônicas, no capítulo 15, iremos a Tiago, no capítulo 2, iremos ao profeta Amós, no último capítulo da leitura do profeta Amós, no capítulo 9, e iremos ao Lucas, no capítulo 4, fazer a leitura de hoje. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 15, nós vamos encontrar a Arca do Senhor sendo levada para Jerusalém. Vamos a essa leitura? 1 Crônicas, capítulo 5. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arã e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías, liderando 220. Dos descendentes de Gerson, Joel, liderando 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaias, liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaias, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab e lhe disse: Vocês são chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para elas. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor e o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que carregassem os músicos que iam entre eles cantando músicas alegres, encarregassem os músicos que haviam entre eles para cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes, escolheram Etã, filho de Cuxaias, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Zaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Remã e Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Massaias e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o soprano. Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, Azazias deviam tocar as harpas em oitavo, marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam os porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebania, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeaias também deviam ser os porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas, símbolos e ao toque de liras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical,
filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e se lembrando, ela o desprezou em seu coração. Vamos agora à leitura de Tiago. Hoje nós faremos a Tiago no capítulo 2, onde ele vai falar sobre a proibição que, que ele estava impondo ali, sobre acepção de pessoas ou fazer uma separação de pessoas. E também ele vai falar sobre fé e obras. Vamos a essa leitura? Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se alguém derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o nome que vocês sobre que vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrando na escritura que diz: ame seu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois que obedece a toda a lei, mas tropeça em algum ponto, tornar-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e cada um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-te e alimenta-se até satisfazer, porém sem dar nada, do que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas se alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver o quanto que a fé como obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele lhe foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos agora à nossa leitura do profeta Amós. Hoje, no profeta Amós, nós encerraremos a nossa leitura desse grande profeta que trouxe um grande conhecimento para o povo e alertando o povo sobre que eles deveriam se afastar das coisas ruins que eles estavam cometendo. E aqui no capítulo 9, nós vemos o Amós falando sobre Israel, que eles seriam destruídos, e por fim, ele traz uma palavra também futura, de restauração desse povo de Israel. Vamos à leitura desse capítulo 9 do profeta Amós, que diz assim: Amós, capítulo 9. Viu o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colinas para que tremam os umbrais, façam com que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará, ainda que escavem até as profundezas, dali as minhas mãos irá tirá-los. Se subirem aos céus, de lá eu os farei descer, mesmo que esconda no topo do Carmelo, lá
caçarei e os prenderei, ainda que escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os mordam, mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, lá ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para que lhe fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele se ergue sobre toda a terra como o Nilo, e depois afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma como a abóbada sobre a terra. Ela reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim os melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito e os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso, e eu os varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanada numa peneira, e nem um grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado, e eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desraigada da terra que lhe dei. Diz o Senhor, o seu Deus. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A última leitura de hoje está lá em Lucas. Lucas, hoje nós faremos a leitura do capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas. Aqui ele vai falar sobre a tentação de Jesus. Ele vai falar também que Jesus foi rejeitado em Nazaré. Ele vai falar Jesus expulsando um espírito imundo, também o poder de Jesus sobre os demônios e sobre as doenças. Vamos a essa leitura das Sagradas Escrituras aqui em Lucas, no capítulo 4. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Dito está, não ponha o Senhor à prova, o seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda a região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Então ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. E lhe foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos que tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer:
Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com a palavra de graça que saía dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz-me aqui a tua terra, e o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que há muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhum delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficavam furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da coluna, sobre a qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo do precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cala-te e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que estavam com vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutra cidade também, porque para isso eu fui enviado. E continuavam pregando nas sinagogas da Judéia. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja firmado no teu propósito e, se Deus nos permitir, nós retornamos amanhã para mais um episódio da nossa leitura bíblica. Espalhe essa mensagem de amor, convide mais pessoas que possam se interessar a aprender, a ler e a gostar de ler a palavra do Senhor, porque ela é alimento para a nossa alma. Se Deus nos permitir, encontro você amanhã. Até lá.